E aí, galera? Beleza, beleza, beleza? Eu sou o professor João Watts e nesse vídeo de introdução sobre o Google Planilha, eu vou estar mostrando essa ferramenta incrível que possui uma sinergia muito grande com o Google Documentos e que você vai poder utilizar no seu ambiente de trabalho, independente de qual seja a área que você atue. Então se liga aí. Então eu abri aqui já no meu computador o meu Google, né, o Google Chrome, e para acessar o Google Planilha, a gente segue aqueles mesmos passos que a gente faz para acessar qualquer outra ferramenta do Google. Ou eu coloco aqui Google Planilha, e ele vai, um dos primeiros resultados vai ser o Planilhas, ou o mais indicado por mim, né, seria utilizar aqui o menuzinho do Google Apps. Quando você clica aqui, você vai ter aqui vários aplicativos, você procura, né, aqui vai ter o Planilhas, né, você clicando aqui, você vai ser redirecionado, e você também poderia acessar colocando aqui docs.google.com, direto no seu navegador. Mas, professor, a gente não vai usar o Planilhas ao invés do Docs? Mas o Docs, o Planilhas, o Apresentação e até o Formulários, né, todas as ferramentas do Google, elas estão integradas. Né? Quando a gente clica aqui nesse menuzinho lateral, a gente percebe que eu posso facilmente estar navegando entre o Docs, o Planilhas, dentro do mesmo website, certo? Então vamos lá ver o que é esse planilhas, certo? Eu vou criar aqui um arquivo em branco e aí ele vai abrir, né, a minha planilha, né, meu arquivo de planilha, e a priori pode ser um pouco intimidador quando você abre e é uma tabela gigantesca. E aí pode vir logo na cabeça: ah, professor, beleza, mas o senhor já ensinou como é que utiliza lá as tabelas dentro do Google Docs, né? Por que eu vou estar querendo utilizar um aplicativo exclusivo para a tabela? Eu vou mostrar para vocês, mas antes de mais nada, é interessante eu salientar aqui: o Google Planilhas e o Google Docs, eles não são rivais, né? Eles, na verdade, se complementam muito bem. Por quê? Aqui no Google Documentos, né, eu estou com o Google Documentos aqui com o documento aberto, eu posso sair inserindo minhas informações e depois posso sair, vir aqui e inserir uma tabela, certo? E não tem problema, eu posso colocar aqui a minha tabelinha com meus resultados, valor 1, valor 1, e valor 2, 2, e tranquilo, não tem problema. Mas, se eu quiser, eu posso também fazer essa mesma tabela lá no meu planilhas, valor 1, 1, valor 2, 2. E eu posso jogar do planilhas lá para o Google Docs. Como? Vou copiar isso daqui, né? Selecionei e botei para copiar. Quando eu venho para cá, na hora que eu colo, ele abre uma pergunta: você gostaria de vincular ou colar desvinculado? Eu recomendo sempre você colar vinculado. O que isso vai fazer? Na hora que você colou aqui a sua planilha, né? Opa, perdão, deixa eu colar aqui mais para cima. Quando você cola aqui, ó, a sua planilhazinha, a sua tabelinha, ela vem lá do planilhas. E o mais interessante é que esse símbolozinho aqui, ó, indica que a tabela ela está vinculada. O que significa isso? Significa que se lá na planilha eu alterar esse 1 para 2, aqui, ó, eu tenho um botãozinho, aparece o botãozinho de atualizar. Quando eu clico, ele atualiza o valor da planilha. Então, isso aqui é muito interessante porque você pode fazer, por exemplo, uma proposta de orçamento, que é o exemplo que a gente vai dar no final do vídeo. E se de repente os valores forem mudando, você for atualizando, você atualiza no planilhas, depois vem aqui, clica no botão para atualizar a sua tabela e o documento já está todo organizado. Né? Então isso é muito interessante. Aí aqui é interessante só lembrar também, né, que é um pouco do conceito que a gente já viu lá no Google Docs, que é a respeito do conceito de célula, linha e coluna. Né? Eu vou estar falando sobre isso e é interessante que vocês saibam identificar o que é o que. Né? Vou deletar isso daqui. A célula, pessoal, como lá no Google Documentos, é essa caixinha. Cada uma dessas caixinhas que a gente tem aqui na planilha é uma célula. Né? Essa célula vai ter o valor, eu vou poder editar ela e tudo mais, mas cada caixinha dessa é uma célula. Quando a gente fala em coluna, do que a gente está falando? A gente está falando de do conjunto de todas as células que estão empilhadas verticalmente em um mesmo espaço horizontal. Ou seja, isso aqui que eu estou selecionando é uma coluna, é um pedaço de uma coluna. Quando eu falo em linha, é o equivalente horizontal. Né? Então aqui eu estou selecionando uma linha horizontal. Quando a gente cria uma tabela aqui no Google Docs,
a gente já define qual vai ser o tamanho dela. Na hora que a gente cria um documento aqui no Planilhas, a gente observa que a tabela ela fica muito grande. Para ser bem claro, né, ela vai ter aqui quantas colunas, né, ela vai ter aqui ó, até o Z, né, de colunas para a gente estar podendo utilizar. Professor, então eu só posso utilizar essa quantidade? Não, você pode adicionar e remover colunas aqui à vontade, né? Ele depois vai ficar, depois do Z, ele vem A, AB, AC e assim sucessivamente, até quanto você quiser, né? Ele tem um limite, mas eu nem sei de cabeça qual é o limite, porque ele é muito grande. Enquanto o número de linhas, né, na vertical, a gente vai até o 1000, mas aqui ele já tem um botãozinho, ó, adicionar mais 1000 linhas. Você pode ir adicionando aqui quantas linhas sejam necessárias para o seu trabalho, ou mesmo remover. Não, eu quero uma tabela bem pequenininha, eu posso tirar? Posso. Né? Vou explicar como é que a gente faz isso. E aí, então, professor, beleza, por que eu vou então querer utilizar o Planilhas ao invés do Google Docs? Né? Se eu posso fazer uma tabela direto lá, para que eu vou criar um novo documento, criar dentro desse documento a minha tabela para depois copiar e ter que ficar atualizando? Isso não faz sentido. Calma que a gente vai chegar lá. Aqui no Planilhas a gente tem uma única diferença, né, a diferença primordial para uma tabela do Planilhas para a tabela do Docs, que é o quê? O nome da célula. Como assim, professor? Aqui, ó, nessa primeira tabela, a gente tem tabela que é a primeira célula da tabela, segunda célula da tabela, terceira e quarta célula. E a gente chama assim porque a gente preferiu. Posso dizer que isso aqui é a célula A, célula B, célula C, célula D, como eu quiser. Né? Já no Planilhas, cada célula tem um nome de batismo na hora que você cria a sua planilha. E que nomes são esses? Exatamente o que está escrito aqui em cima. Por exemplo, selecionar aqui uma célula qualquer, aqui no meio. Que célula é essa que eu selecionei? Existem duas formas de encontrar o nome dela. A forma mais rápida é olhar nessa caixinha que eu tenho aqui do lado, ó, na caixa do nome, e que eu tenho aqui, ó, célula H8. Então, essa célula que eu estou selecionando é a célula H8. E o que significa esse H8? Significa que ela está na coluna H, na linha 8. Né? Se eu quiser selecionar a B2, eu clico aqui, ó, na coluna B, na linha 2, estou selecionando a célula B2. E essa questão de nomear a célula, ela é muito importante. Mais para frente a gente vai entender o porquê que ela é muito, muito importante. E aí aqui eu posso selecionar, por exemplo, essa célula e eu posso escrever aqui um valor, por exemplo, 12. Né? Na hora que eu escrevi esse valor, a gente pode observar aqui que eu escrevi o valor 12 na célula e ele apareceu também aqui em cima, certo? Esses dois espaços, eles são, a priori, análogos. Né? Então, por exemplo, se eu escrever uma coisa aqui em cima, 128, ele vai se repetir lá embaixo. Se eu vier aqui embaixo e colocar 1287, ele repete, se eu vier aqui embaixo e escrever 1286, ele repete lá em cima. Então, a célula está replicando o que está aparecendo aqui nesse espaço, que é o valor dela, certo? Aqui em cima fica o valor dela. Professor, mas por que isso se repete? Nesse momento, elas são sempre iguais, mas a gente vai ver que mais para frente isso pode não ser verdade. Né? Então, antes de eu começar a explicar exatamente essa funcionalidade, eu acho importante ensinar para vocês alguns comandos básicos que a gente tem que fazer aqui dentro da planilha, certo? Que é, primeiro, seleção. Vocês viram aqui que eu selecionei. A seleção básica que eu posso fazer na planilha é simplesmente clicar em qualquer espaço da planilha, certo? Quando o meu mouse está no formato aí, quando o meu cursor está no formato da setinha, clico e arrasto. Quando eu arrasto, eu estou selecionando aí várias células, certo? Além de selecionar as células assim, eu posso vir, por exemplo, não quero selecionar uma célula arbitrária, eu quero selecionar, por exemplo, uma linha inteira. Posso selecionar? Posso clicar aqui e sair arrastando para selecionar a linha toda, né? Mas eu posso também, ao invés de sair arrastando o mouse, posso simplesmente clicar aqui no número da linha. Por exemplo, quero selecionar toda a linha 2. Cliquei aqui, toda a linha 2 foi selecionada. Se eu clicar aqui, por exemplo, no 2 e arrastar para baixo, estou selecionando mais linhas inteiras. Né? Então, está selecionando até o final da linha. O mesmo é válido para as colunas. Né? Eu posso selecionar aqui as colunas e aqui a gente vai até a linha 1000. Tudo selecionado. Então, eu selecionei tudo. Se eu quiser selecionar a tabela inteira, posso? Posso. Clicando aqui, ó,
nesse espaço que tem entre o A e o 1, eu vou selecionar a tabela inteira até a última célula, certo? Existe ainda um comando que eu acho muito prático, que às vezes você não quer selecionar a linha inteira, né, ou a coluna inteira. Você pode fazer o seguinte, digamos que tem aqui um valor aqui em cima, outro valor aqui embaixo e outro valor aqui embaixo. Quando eu seleciono aqui o primeiro valor, se eu segurar a tecla Shift no meu teclado e apertar um botão de seta, por exemplo, para o lado direito, eu vou selecionar as células que estão à direita. Se eu apertar para baixo, seleciono as células que estão para baixo. Se a minha seleção for pequena, eu posso fazer dessa forma sem problema. Mas às vezes eu quero selecionar muita coisa. O que eu posso fazer? Da mesma forma que isso funciona no Word, né, a gente pode usar o atalho Shift, Ctrl, e aí quando eu apertar para o lado, ele vai procurar a próxima célula com texto. Por exemplo, se eu apertar aqui para o lado, onde é que ele vai parar? Ele vai até o final da tabela. Por quê? Porque não existe nenhuma outra célula com texto. Vou voltar aqui para o nosso início. Se eu apertar Shift e Ctrl para baixo, onde é que ele vai parar? No próximo valor com texto. Se eu fizer isso novamente, ele vai para o próximo valor com texto. Né? Na verdade, não é nem o próximo valor com texto. Né? Se eu botar aqui, ó, 127, ele vai até o próximo valor com texto antes de uma pausa. Assim, ó. Então, ele vai pegando todos os textos. E aí você pode, eu quero navegar aqui, o que tem dado preenchido, eu vou selecionar. Fiz isso aqui, eu selecionei. Se eu apertar novamente, ele vai para o próximo. Se eu apertar mais uma vez, ele vai até o final da minha tabela. Né? Essas aqui são ferramentas que eu acho interessante estar falando. Além disso, como eu disse, você pode também remover e adicionar linhas e colunas. Né? Eu posso, por exemplo, eu quero remover essa linha 8 todinha e a coluna G. Eu posso, quando eu venho aqui, clicando com o botão direito, eu tenho a opção de inserir, né, linha. Eu posso, por exemplo, vir aqui, que não vai fazer muito sentido, eu vou lá embaixo, que vai dar para vocês verem melhor. Aqui, por exemplo, linha 1000. Se eu clicar aqui e adicionar uma linha, apareceu a linha 1001. Da mesma forma, se eu vier na última coluna e adicionar aqui, ó, coluna, apareceu agora a coluna AA, né? Então eu posso ir adicionando. O detalhe aqui, professor, se eu apagar a linha B, a coluna B, por exemplo, posso apagar a coluna B? Posso selecionar aqui a coluna B, vir aqui e excluir coluna, né? Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Ele apagou a coluna B, mas professor, a coluna B continua aí, porque os nomes não vão mudar, né? Se a gente for olhar agora no final lá da tabela, ó, a coluna AA sumiu. Por quê? Porque eu apaguei uma coluna aqui na frente. Então ele vai tirando de trás para frente, né? Ele não vai remover a coluna B. Óbvio que se eu tiver, por exemplo, algum texto aqui e eu selecionar a coluna B e excluir essa coluna, o texto some, né? Tudo que está lá no final vai sendo puxado. Se eu excluir mais elementos, eu posso selecionar aqui vários elementos, ó, excluir colunas e excluir colunas de novo. Olha o que aconteceu. Agora eu só tenho 3 colunas aqui na minha tabela. Posso fazer a mesma coisa para baixo? Posso, para as linhas. Selecionei aqui várias linhas, excluir linhas. Agora a minha tabela ficou aqui pequenininha, porque eu não vou precisar que ela seja tão grande assim. Tranquilo? Então isso aqui é muito importante. A gente tem aqui, e agora eu vou falar para vocês a questão do valor da célula. Né? Isso aqui eu vou explicar rapidamente, depois com um exemplo vocês vão entender bem claramente. Né? A gente tem, por exemplo, a célula A1, que é a primeira célula da minha planilha. Se eu vier aqui e eu escrever, por exemplo, um número, por exemplo, 128, né? Eu posso estar utilizando esse número em outras células. Né? Vamos fazer o seguinte, eu quero fazer assim, ó, vou colocar um texto aqui, valor 1, e aqui o valor 1 vai ser 2. E aqui embaixo, valor 2 vai ser 4. E aqui embaixo eu quero fazer, ó, a soma desses valores. Como é que eu posso fazer a soma desses valores? Eu posso simplesmente fazer na minha cabeça, olha, 2 mais 4 é 6. Então eu posso escrever aqui que é 6. Ó, beleza, essa tabela está ok, né? Mas essa tabela eu tive que fazer um trabalho mental para realizar ela, né? Aqui são os 2 valores, mas imagine, se fosse 50 valores, se fossem 100 valores, fazer essa soma de cabeça não seria muito interessante. Eu poderia usar a planilha como uma calculadora. Como assim, professor? Eu poderia vir aqui e ao invés de eu simplesmente escrever o valor 6, eu poderia estar utilizando a função de fórmula.
como é que funciona a função de fórmula? Quando você vai escrever, ao invés de você escrever simplesmente o valor, você escreve primeiro um igual. Isso indica para a planilha que aquela célula ela vai receber uma fórmula. E aí o que você vai colocar nessa fórmula? Você poderia colocar aqui o 6, que ele apareceria só o 6, mas aqui a gente já percebe uma diferença, que o quê? Quando eu seleciono aqui, na fórmula ele mostra, olha, isso aqui é igual a 6, mas aqui na célula está aparecendo somente o valor 6, ou seja, já começou a ficar diferente, né? O que tem lá na fórmula do valor que está aparecendo na minha célula, né? Então, como é que eu posso fazer agora para otimizar isso aqui, né? Ao invés de escrever o 6 aqui, eu poderia dizer, por exemplo, isso aqui é igual a 2 mais 4. Posso, professor, colocar essa soma aí? Pode. O que vai acontecer? Na hora que eu aperto Enter, ele calculou isso para mim, certo? Ah, então quer dizer que isso é uma calculadora, essa planilha? Sim, a calculadora pode ser usada como planilha. Se você quiser, você pode... Ah, eu tenho que fazer contas. Abre a planilha aí e sai fazendo as contas na planilha. Se você precisar voltar, você já viu ali qual foi o resultado que você calculou anteriormente. Né? Não tem problema, dá para fazer isso. Só que aqui, do jeito que a gente fez, tem um outro problema, que é o quê? Ok, valor 1 é 2 e o valor 2 é 4, mas se de repente o valor 1 virar 3, foi o que aconteceu? Foi por água abaixo aqui a nossa soma, porque aqui está valor 2 e valor 4. Eu teria que vir aqui também e alterar para valor 3. Ah, agora está ok. Só que se a gente novamente tivesse aí 100 elementos, se eu alterasse, por exemplo, 50 desses elementos, eu teria que estar saindo alterando lá na minha fórmula 50 valores diferentes. Isso é totalmente infactível, né? Muito trabalho. O que a gente pode fazer? Ao invés de eu utilizar aqui o valor literal, ou seja, o número propriamente dito, eu posso fazer uso lá daquela elemento que eu falei que é a grande diferença da planilha para o Docs, o nome da célula. O nome da célula ele é muito importante por causa disso, porque na fórmula você pode colocar o nome da célula. Como assim, professor? Vamos pausar aqui um pouquinho e mostrar aqui do lado. Aqui do lado, na célula C1, eu não tenho nada. Eu posso vir aqui e colocar um igual. E aí eu quero que a célula C1 ela seja sempre idêntica ao que tem na célula B. Eu poderia simplesmente copiar o que tem na célula B para cá, só que é aquele mesmo problema. Se a célula B mudasse para 6, por exemplo, a célula C não mudaria. Eu posso, ao invés de simplesmente copiar, colocar aqui igual, e eu vou colocar, ao invés do 6 aqui, que eu poderia estar colocando novamente, mas continuaria o mesmo problema, botar a célula B1. B1, professor, isso ele vai entender? Ele vai ver aqui, olha, a célula B1 é essa célula aqui. Se eu digo que a célula C é igual à célula B1, ele repetiu o valor que tem aqui. E agora, se eu mudar? Muda junto. Na hora que eu mudo o valor na B, na célula C1 também vai mudar, certo? Isso só serve para número, professor? Não. Se eu disser que ele vai ser igual à célula A1, e eu não preciso necessariamente estar escrevendo A1. Funciona escrevendo, mas eu posso também estar clicando. Eu boto um igual e clico aqui, ó. Já apareceu lá o A1. E aí, quando eu aperto Enter, ó, opa, ele replicou ali val 1. Se eu botasse aqui val 3, replicou o texto. Então, ele copia o que tem dentro da célula. Beleza? Usando esse conceito, a gente pode voltar aqui e ao invés de estar colocando, né, os valores numéricos, eu posso colocar, eu quero somar a B1 com a B2. Então, eu vou colocar aqui B1 mais B2. Quando eu aperto Enter, ó, já fez aqui a soma, e se eu alterar, ele vai ajustando automaticamente, certo? Quando eu clico aqui, ó, ah, professor, beleza, interessante, legal, eu recebi até uma planilha que era desse jeito, mas eu não entendi nada. Como é que eu faço para poder entender melhor uma planilha que eu recebi? Se eu clicar aqui no elemento e eu observar que a fórmula dele é diferente, né, não é um valor literal, se eu clicar aqui na fórmula, ó, ele vai dar essa dica para a gente, que é o quê? O B1 está aparecendo em laranja, então a célula B1 está circuladazinha em laranja. O B2 está circulado ele está na cor roxa, então a célula B2 está em roxo. Você pode ir observando a fórmula, que isso vai te ajudar a entender que valores é que ele está pegando para fazer a conta. Tranquilo? Então, tendo entendido isso, vamos dar uma olhada aqui num exemplozinho que eu desenvolvi, que é uma coisa simples, é um orçamentozinho básico para um churrasco no final de semana, certo? Então, para a gente fazer isso aqui, vamos seguir lá um passo a passo, né? A primeira coisa que eu vou fazer
é copiar o que tem aqui na tabela para lá, né? Primeiro eu tenho que observar, essa tabela ela tem 4 colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Então vamos deixar aqui, já está com 9 linhas, vou vir aqui, inserir uma coluna à direita, pronto, a minha tabela agora está do mesmo tamanho que aquela. Posso vir aqui, ó, selecionar o título, né? Eu vou copiar esse título, esse cabeçalho da tabela, vou colar ele aqui, né? Isso ficou meio grande, posso diminuir? Posso diminuir. Posso aumentar aqui também o tamanho da célula, né? Eu posso modificar isso aqui de várias formas. Aí deixei assim, vou deixar desse jeito. Vou pegar aqui para diminuir um pouquinho esse. Também dá para diminuir um pouquinho esse. Um pouquinho mais esse também. Pronto. Depois a gente pode dar uma mexida mais a respeito. Então, vamos copiar os produtos. Quais são os produtos? Farofa temperada, maminha, refrigerante, linguiça, cerveja Heineken, picanha suína e pão de alho. Colei aqui. Ele já colou aqui os valores, né, dos produtos. Quais são os produtos? Qual é o custo desses produtos? Quanto é que custa a unidade do produto? Vou copiar também de lá, colocar aqui. Farofa temperada, 3,45 provavelmente o quilo. Maminha, 34,78 também provavelmente o quilo. Refrigerante, unidade, latinha, né, linguiça. Cerveja, 4,79. Picanha suína, 29,89. E pão de alho, 12,90, né? Colei lá, vou colar também aqui as quantidades, né? Vou jogar para lá as quantidades. E aqui, ó, ele tem o preço por produto, né? Ou seja, quanto é que eu vou ter que gastar só com farofa temperada? Eu poderia fazer a conta, 2 vezes 3,45, né? Seria 6,90. Mas, ao invés de eu ficar fazendo essa conta de cabeça, a gente vai usar aquela funçãozinha. Perdão, deixa eu colocar aqui, né? Total, aqui o total. Vou colocar aqui embaixo, né, para a gente saber quanto é que vai dar. E aí que eu posso colocar, por exemplo, o valor que eu vou gastar com farofa temperada vai ser o 2 vezes o valor do preço unitário. Né? Quando eu aperto Enter, ele calculou ali, opa, 6,90. Aqui, pessoal, tem uma formatação que eu vou explicar rapidamente, mas depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Na área de formatação, se você clicar aqui em formatar com moeda, ele insere ali o símbolo da moeda, certo? Depois eu vou fazer um vídeo explicando só a respeito disso. E aí aqui ele ficou calculando, ó, direitinho o valor, né? Eu posso fazer isso, escrever isso aqui da mesma forma, ó, aqui isso vezes isso, né? E ele vai calculando para mim. Mas, novamente, ixi, professor, mas sei se fosse uma tabela gigante ia dar um trabalho danado também. Existem atalhos, né? Quando eu copio aqui esse valor, beleza, eu copiou 6,90, certo? Eu vou colar isso aqui embaixo. O que vai acontecer? Na hora que eu coloco o Ctrl V para colar, vixe, professor, não copiou direito, não copiou 6,90. Não. O que acontece é que, por padrão, quando você copia um valor aqui no Google Planilhas, ele não vai copiar o valor em si, ele copia a fórmula. E, inclusive, ele adapta a fórmula. Como assim? Aqui eu estava pegando na linha D, na coluna D, linha 2, o valor da célula C2 e B2. Então, estava na mesma linha, peguei dois elementos daquela linha. Né? Quando eu colo isso aqui embaixo, o que foi que ele fez? Ele já entendeu, opa, você pegou esse elemento e colou ali embaixo. Então, você diminuiu, por exemplo, 2 linhas. Se tu diminuiu 2 linhas da célula onde tu está jogando o valor, ele entende que, olha, o valor ali do lado, ele também é para diminuir. Então, quando eu botei na D4, ele pegou a célula C4 e B4. Né? Então, isso aqui funciona dessa forma. Poderia sair colando aqui para todo mundo? Poderia. Professor, e se eu quiser realmente copiar o valor, tem como? Tem. Aperto Ctrl C aqui, na hora que eu vou colar, eu venho em colar especial. E aqui eu tenho a opção de colar valores. Né? Tem outras opções também, mas colar valor. O padrão é colar somente fórmula. Né? Então, eu vou colar o valor, ele copia ali o 6,9. Inclusive, nem formatou como moeda, né? Vou deletar aqui. Outra maneira que a gente tem como fazer, ao invés de simplesmente apertar Ctrl C e Ctrl V, eu poderia clicar aqui no elemento, né? Que eu quero copiar a fórmula. E quando eu passo o mouse aqui nesse quadradinho azul no canto inferior direito, ele vai virar essa cruz, né? Se eu clicar aqui e arrastar para baixo, ó, vou estar selecionando várias células. E na hora que eu solto, o que ele faz? Ele já copia a fórmula para baixo. Então, eu posso até observar aqui, ó, se eu for apertando para baixo, C3, B3, C4, B4,
C5B5, C6B6, C7B7, C8B8. Então ele está fazendo ali o produto dos elementos. Né? Então tem aqui o valor que eu vou gastar com cada uma das coisas. Né? No final, beleza, eu quero saber qual vai ser o valor total que eu vou estar gastando nessa brincadeira aí. Quando eu venho aqui embaixo, eu posso colocar aqui igual, e aí eu posso botar, olha, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Somei aqui todos os valores, quando eu aperto Enter, R$ 580,51. Tranquilo, professor? Beleza, eu entendi, mas essa parte aí de somar no final também daria um bocadinho de problema se fosse uma tabela muito grande, né? Daria, mas a gente tem aí um outro elemento que são as funções. No caso, ele até ofereceu aqui, quando a gente veio para cá, ele ofereceu até a sugestão da gente utilizar a função soma, né, que eu boto aqui, igual. E aí, ó, ele já aparece ali, ó, função soma de D2 a D8. Isso é uma sugestão que ele faz. Ele já entende o que eu estou fazendo, ele sugere essa soma. Como é que essa soma vai funcionar? Ele vai pegar um intervalo, que no caso está indo aqui de D2, 2 pontos, até D8, e vai somar isso tudo. Isso aqui é a primeira função que a gente vai estar vendo. Existem no Planilhas e no Excel também uma quantidade absurda de funções. Quando a gente olha aqui, ó, isso aqui são só as categorias. Cada categoria dessa tem uma quantidade gigantesca de funções, então aqui você pode fazer diversos tipos de trabalhos. Inclusive aqui no Google, ó, a gente tem algumas que são interessantes, por exemplo, Google Translate. Então você pode botar a sua planilha e fazer tradução de células da planilha. Finance te permite pegar valores de moeda, por exemplo, quero fazer conversão de dólar para real. Pode pegar do dia atual, quanto é que está, automaticamente, detectar idioma e várias outras coisas aqui que você pode estar fazendo de web, hiperlink e matemática aqui de operação, arco cosseno, arco tangente, cosseno hiperbólico e vários outros aqui que você pode estar utilizando, mas a gente não vai falar por enquanto. Mais para frente eu vou falar mais sobre algumas outras funções, mas nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Eu espero que ele tenha sido um pouco mais esclarecedor a respeito do uso da planilha. E aí a gente vê aqui que simplesmente copiando essa planilha, eu posso vir aqui embaixo, ó, colar vinculado, e aqui eu já tenho a minha planilha. Opa, perdão. Vou colocar aqui as bordinhas para ficarem bem parecidinhas. E colar aqui. Opa. E aí ficou ali a minha tabelinha ali com o orçamento desse meu churrasco. Beleza, pessoal? Caso tenham dúvida, deixem mensagem aí no comentário. Se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo, deixe um joinha, compartilha também aí com o pessoal. E espero você no próximo vídeo. Valeu!